Boa noite. Hoje, boa noite. Oi, Vera. Oi, Luciana. Nossa, acho que nunca entrei tão rápido no Instagram. Eu também, tô achando Que ótimo. bom! Nossa, foi muito rápida a nossa entrada e muito pontual aí. Obrigada. Vou até esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando, mas é um prazer imenso estar aqui com você. Eu acho que não precisa tantas apresentações, mas para quem não te conhece, né, a Vera é diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, autora do livro Mal-Estar da Maternidade e Criar Filhos no Século XXI, que, aliás, eu li, sou fã desse livro, e mestre e doutora aí pela USP, né? A gente se conhece, né, Vera, de palestras que você já fez para a Dica, né, de várias palestras que eu já assisti sua, e é um prazer aqui estar com você, aqui nessa live, falando um pouco para a mulher de Rokitansky, né? Como você Uhum. sabe, o Instituto Rock, para quem também não conhece, foi um instituto criado em 2020 para mulheres que têm a síndrome de Rokitansky. A síndrome é uma síndrome congênita, né? As mulheres nascem sem útero e sem canal vaginal. E esse é um processo muito difícil, né? Porque você saber na época da adolescência, né? Na época de tantas incertezas, que você já não pode ser mãe, né? Na época que muitas meninas ficam menstruadas e esse, né, é um assunto que falar da mulher, né, já é um tema que já trouxe tantas discussões aí na modernidade, é um assunto que já vem passando aí décadas e décadas, né, um crescimento tão grande do papel da mulher, mas esse papel da maternidade é um papel ainda fundamental, né, as mulheres sentem que é um papel ditado pela sociedade, como a mulher nasce para ser mãe, né? E a gente sabe que acho que você já falou em algum dos seus artigos como é difícil, né, essa imposição de um conjunto todo sobre a mulher, principalmente não só da feminilidade, mas do casamento e desse tema, né, que é ser mãe, né? Então hoje a gente vai falar um pouco da mulher, o que é ser mulher, um tema que já trouxe tantas discussões, mas eu deixo aqui para você, né, começar esse bate-papo, essa conversa, que eu acho que você tem muito aí a acrescentar e falar um pouco para essas mulheres desse que é a mulher, né? Esse processo, né, de se tornar mulher, como que a gente fala para essas mulheres que se sentem assim numa fase tão difícil, né? Como que elas podem superar aí essa essa dificuldade, né? Bom, Luciana, primeiro eu agradeço muito o convite, fiquei muito tocada pelo tema, muito interessada e estou aqui então para a gente fazer uma troca aí, parabenizar também a construção mesmo do Instituto, acho que é muito oportuna. Imagino a quantidade de pessoas que estão precisando de uma referência como essa para pensar as suas questões, para pensar a descoberta, essa descoberta em plena adolescência, de que de repente o corpo é diferente, o corpo tem alguma questão. O Exato. corpo da gente é sempre diferente, né? O corpo É. padrão não existe, só que a cada momento, cada um vai descobrindo a sua diferença em diferentes momentos da vida, por diferentes questões, né? Então, acho que não é à toa que para as meninas que estão se perguntando sobre o que é ser mulher, nesse primeira virada da menstruação se torna ainda mais, pode se tornar mais chocante esse primeiro momento, né? Mas eu gostaria de tomar a tua palavra, né? Quando você fala assim do ser mãe, que a gente até já teve a oportunidade de conversar, né? Que ser mãe Uhum. não significa ser mãe que gestou e pariu. Ser mãe é Uhum. um outro departamento, mas a descoberta que está colocada aí é que não vai poder ser mãe através do seu próprio corpo, que é o que Uhum. acontece com as companheiras de outras mulheres que gestam e parem, ou com os companheiros, ou mulheres que adotam, né? E que não vão ter a experiência biológica da gestação, mas a maternidade não está em absoluto comprometida por essa questão. Então, distinguir, né, o que é ser mãe a partir do próprio corpo, do que é ser mãe, e quem tem filhos
grandes hoje já sabem que, embora essa experiência inicial possa ser realmente uma experiência única, ela é uma parte muito pequena perto de tudo que De significa todo o resto, né? ser, né, tudo que segue essa experiência. Porque se você for pensar, eu sempre lembro, né? Minha mãe tem 95 anos, eu tenho 57. Então, faz muito tempo que a minha mãe não é mais mãe de bebê, hoje ela é mãe de uma senhora, né? E ela continua sendo mãe. Então, a maternidade, ela tem que ser distinguida desse processo que a gente chama de processo perinatal, da gravidez e da gestação, que é muito legal, que é muito interessante, mas que só está dado para um grupo até bem pequeno da população, né? Metade da população e nem toda a outra metade da população. Então, não vamos fazer uma, uma igualdade entre ser mãe e ser mãe a partir Mulher. da gestação, né? Porque, inclusive, muitas Claro. pessoas nascem com útero, ovários, vagina intacta e, no entanto, também não conseguem E não são mãe, engravidar, né? Não são mãe. Cladson, 57, meu amigo. Não empurra, não. 57, não 67. Calma, eu espero chegar lá. Mas que dúvida! Minha mãe tem 95, eu tenho 57. Eu ainda Agora estou eu nos acho assim. 51, olha aí. Sou mãe também, de 3 e. Você é mãe de 3. Sou mãe de Sim. 3. Então, e aí eu acho que a gente entra numa coisa que você também coloca, que então, nem sempre ser mãe é ser mãe por ter passado pela gravidez, e nem sempre, embora culturalmente isso seja muito forte, né, a mulher se assemelha à mãe, né? Então, essa igualdade mulher-mãe é um equívoco gigantesco. Quando você pensa num homem, você não está muito interessado em saber se ele é pai ou não é pai, como se ser homem tivesse dado ali pela natureza masculina, né, em um determinado corpo. E a mulher, por uma supervalorização da maternidade, que é uma questão que hoje em dia vai ficando cada vez mais anacrônica, quando a gente vê que tem muitas mulheres que simplesmente não querem ser mães, né, continuam sendo mulheres, a gente vai percebendo que essa é uma falsa igualdade, né, porque a gente já, nos anos 50, né, se dizia, né, uma mulher sem filhos, um jardim sem flor, umas bobagens assim, e hoje em dia a gente tem um monte de mulheres interessantes e legais que nem pensam em ter filhos, e se você for um pouco mais distante do Brasil, que é um país muito ainda antiquado nos hábitos, nos costumes. Se for para a Europa, por exemplo, quando uma pessoa diz que vai ter filhos, as pessoas perguntam por quê. E no Brasil, quando diz que não vai ter filho, as pessoas perguntam por quê. Por quê? Exatamente. Aqui você tem que ter filho, só que quem já está lá vivendo uma experiência um pouco mais moderna das relações de gênero, já pensa a ter filhos como uma questão. Tipo, você vai ter filhos, esse mundo que já tem 8 bilhões de pessoas, né? Com as condições climáticas que. Então, a questão muda. E a gente, com isso, quer dizer que a ideia de ser mãe ou não para a mulher é uma coisa muito atravessada por uma questão cultural e não por uma questão da natureza. Não está dada pela natureza, está dada por um certo caldo de cultura, né? Então, só para a gente começar a pensar algumas questões que eu acho que são fundamentais para enfrentar com muito mais respeito às condições de quem somos, como somos, uma síndrome como essa, né? E não pensar como uma coisa que condena alguém a alguma coisa, né? Quer dizer, condena a fazer a um luto do que esperava, do que imaginava sobre si, sobre o corpo, mas não um luto de uma vida, né? Porque a vida é sempre muito maior do que isso, né? Eu acho que é abrir outras possibilidades, né? Como você falou, ser mãe não é apenas gerar, né? Eu acho que tem a adoção, hoje em dia tem a barriga solidária aqui, a barriga de aluguel, né, em outros países, e a gente aí, né, evoluir. E tem até, né, a medicina, né, crescendo muito para essa parte do transplante de útero também, que torna-se uma possibilidade. Mas eu acho que vamos falar um pouco da mulher, né, desse processo. A mulher, ela não se nasce uma mulher, né? Essa mulher, ela vai se tornando mulher, ela vai crescendo com seus desafios da sociedade, né? Hoje em dia, se é mãe, eu sou mãe sozinha, né? Meu marido faleceu, eu tenho 3 filhos, eu trabalho, eu cuido, né, do 3, e eu sou mulher também, como mulher, né?
que a gente fala dessa mulher do século XXI, né? Quais são os grandes desafios, né, e as imposições, né, de um conjunto aí da sociedade que exige da gente, a gente, né, tá sempre impecável, feminina, trabalhadora, executiva, mãe, né? Esses diversos papéis da mulher aí na sociedade. Fala um pouco, comenta um pouco aí pra gente. Então, eu acho que na verdade, assim, essa experiência das pessoas que se descobrem, né, sem útero, sem vagina, ela acaba sendo muito paradigmática das questões atuais sobre gênero, sobre o que é ser mulher e Uhum. sobre o que é ser homem, né? É, Porque existe todo um grupo de pessoas que entendem que ser mulher significa ter um útero e ter uma vagina, ou seja, ter uma exato. determinada anatomia. E essa é uma visão muito mais recente, muito mais tosca sobre a questão de gênero. Quando eu digo recente, é porque quando a gente começa a discutir o gênero, que parece ultramoderno, na verdade, a gente já teve soluções bem mais interessantes para a questão de gênero que não as atuais. Então, eu gostaria de recuperar um pouco, por exemplo, só para dar uma notícia disso, e a gente vai pensar, a Sim. antropologia tem milhões de casos, sociologia tem milhões de casos, para pensar o que se considera homem ou mulher em diferentes campos. Oi, João Camareiro aí, um querido. A gente tem que pensar, por exemplo, quando os europeus chegaram no Brasil e deram de cara, por exemplo, com a experiência de sexo, de gênero das sociedades originárias aqui, das povos originários, dos indígenas, né? Então você imagina, eles chegaram aqui e viram as pessoas nuas, o que já era assim. Uhum. Precisou chegar nos anos 1970 para as pessoas voltarem a andar nua, né? Então, tinham todo um pudor, as pessoas já andavam nuas, as pessoas tinham uma relação muito apropriada com o sexo, então não era um grande tabu que se fazia como se fosse um grande pecado para a procriação. A relação com o namoro, com o sexo, com o corpo era muito mais liberal. As relações entre homens e entre mulheres também eram uma possibilidade. E também, mais interessante ainda, a assimilação de um gênero para o outro. Então, se por algumas questões uma pessoa que nascia com pênis, ou, né, pênis não se identificasse com o grupo dos homens, em certas circunstâncias ela podia ser assimilada ao grupo das mulheres e ser considerada uma mulher. Uhum. E o inverso também é verdadeiro. E a gente isso não são casos isolados, a gente vai ter muitos casos na literatura antropológica, sociológica, nos quais o fato de ter nascido com determinados órgãos não era determinante do lugar social, se vai ficar com o grupo dos homens, o grupo das mulheres. Embora esses grupos tivessem tarefas muito específicas, muito distintas, mulheres faziam certas coisas, homens faziam outras, e não misturavam, algumas coisas só os homens faziam. Toda essa regra, né, ligada a essa divisão social do trabalho, estava colocada, mas em outras bases. Então, quando chegam os europeus aqui, a primeira coisa que eles fazem é cobrir o corpo dos indígenas, tornar tudo pecado, dizer que não é assim que funciona, que não pode, que está errado. E a gente precisou passar assim 500 anos para começar a repensar isso. Então, tudo que parece hoje muito moderno, né, das questões de gênero, dos estudos queer, que pensa gêneros a partir de outras perspectivas que não anatomofisiológicos, na verdade já estava aqui muito antes dentro de uma outra visão de mundo, né? Então a gente tem, por exemplo, alguns grupos que a gente chama de esquimós, né? Que são os Nuer, no qual se uma mulher nunca engravidou, nunca gestou, nunca menstruou, ela pode ser, em algumas circunstâncias, assimilada ao grupo das mulheres. Nesses grupos, você não sabe, só tem que fazer uma ultrassom para saber se a mulher nasceu com útero, nasceu com útero, se ela tem algum problema Claro. hormonal. Você só sabe que aquilo nunca aconteceu. E ela pode, eventualmente, ser assimilada a um grupo dos homens, casar com uma mulher que vai engravidar de um homem, que geralmente é um prisioneiro ou alguém ali que não vai ser pai dessa criança, e ela vai ser o pai da criança. Né? Então, são soluções muito distintas. Isso para dizer o quê? Isso para dizer que essa cola, útero, vagina, ovário, mulher, e pênis, né? E, enfim, testículos, homem, essa é uma cola muito da nossa cultura, que está se desfazendo, né? Está descolando, mas que foi uma construção que serviu lá o que tinha que servir em determinada época, que é a divisão muito clara
da reprodução de cuidados, da divisão de tarefas muito bem definida a partir desses corpos, né? Então, é muito importante, por exemplo, o que está em jogo aí, no nosso caso, com mais clareza, são essas identificações. E quando o bebê nasce, ele vai tendo com os gêneros que são oferecidos. Então, os gêneros são oferecidos para a criança, desde o chá revelação, que eu acho muito curioso, a gente até pode brincar um pouquinho e falar do chá revelação, que eu critiquei e apanhei muito, mas eu gostaria até de explicar o que eu quis dizer com isso. Mas, desde o chá revelação, essa obsessão pelos órgãos. O que é o chá revelação? É você ver ali no exame os órgãos, mas isso não revela nada ao gênero, né? Porque entre os órgãos e tudo que vai se passar ali para a pessoa se identificar como homem, como mulher, como não binário, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Então, nada dessa parte anatômica vai garantir isso que vem depois, que diz respeito a identificações inconscientes de gênero. De gênero. Que são de gênero, identificações. E não é uma decisão única, né? O que a gente vê muitas vezes são pessoas que às vezes resolvem eu sou mulher, outra hora eu sou homem, ou então me identifico, sou binário, eu continuo com os dois, e tá tudo bem. Você vê uma naturalidade nessa geração da minha filha, que tem 20 anos, né? Que não é igual à minha geração, né? E talvez muito menos que nem a dos meus pais. Eles transitam nisso pela escola, no colégio, na faculdade, de uma forma muito tranquila. A gente está aprendendo sobre isso, mas parece que para eles já é natural, né? Mãe, às vezes está com menino e às vezes com menina e está tudo bem, né? Então, você vê como o natural, ele não é natural, ele é cultural, né? Ele é atravessado por possibilidades que um determinado discurso, numa determinada época, oferece e que permitem que a pessoa se permita experimentar. As crianças pequenininhas, elas brincam muito com os gêneros. Os pais não ficavam assustados como ficam hoje, já achando que isso quer dizer... Elas brincam, elas experimentam, elas jogam, né? As meninas mais do que os meninos. Os meninos são muito tolhidos. Muito. Qualquer gesto feminino nos meninos é dado uma violência extrema, que as meninas podem brincar muito mais. Vou dar um exemplo bem banal. Você pode ver, sem grande dificuldade, uma festa junina, uma menina vestida de cowboy, e fazer um bigodinho, né? E fazer o casamento dela com a noiva. Com outra menina. Com outra menina. Essa brincadeira não fere ninguém. Agora, se pegar um menino e vestir de noiva, você não viu. Eu não vi, né? Se viu, também. Foi agora. Não mesmo menino dançar com menino também já não rola. Então, rola muito. Os homens são muito mais controlados e cerceados na sua masculinidade, parece muito mais frágil, na verdade, o gênero masculino de ser garantido de algum jeito do que o feminino, né? Então, mas esse jogo, ele sempre existiu, ele é mais ou menos controlado. Em algumas culturas, para você ter uma ideia, a criança nasce, ela é neutra. Quando ela tem a primeira menstruação, a primeira poluição noturna, aí ela é assimilada ao grupo dos meninos e das meninas. Então, entre o que seria o nosso chá revelação e esse período, se passa 12, 13, 14 anos. E aí sim a criança vai falar, é menino ou é menina. E tem alguns grupos onde é mais complicado ainda, no qual a criança pode ser criada como menino ou menina, e tem um determinado momento onde se define uma certa ancestralidade, e aí vai se dizer se é menino ou menina, mesmo a revelia da criança, né? Então, você vê como é um traço cultural o gênero, né? Agora, ele não é só um discurso, ele também é algo com o qual a pessoa se identifica. Então, não adianta eu falar assim, amanhã eu quero acordar e me sentir homem, me sentir menino. Eu não tenho esse poder sobre mim, porque essas identificações elas são muito arraigadas, inconscientes e muito originárias. Eu posso até brincar com isso se eu tiver espaço para outras coisas na minha vida, mas de fato mudar depende de outros elementos, né? E eu queria fazer uma distinção, Luciana, antes da gente passar para alguma outra questão, que é assim, tem uma distinção importante entre como eu me identifico como homem ou mulher, que pode ter um jogo muito maior,
do Uhum. que é a orientação do desejo, no sentido de que a gente chama em psicanálise de escolha objetal. Se eu vou gostar ou não, me sentir atraída ou não por homem ou mulher, já é um outro departamento. Então, a gente tem Claro. 3 coisas, né? Aquilo que é da ordem da anatomia, que eu nasço com isso, não posso fazer grande coisa com isso, a princípio, né? No primeiro momento está dado. Aquilo que é da ordem dessa identificação com os gêneros que me oferecem, e aquilo que é da ordem do meu desejo, que aí já é um outro departamento, porque eu posso ter o gênero que for e desejar X, Y, Z também. Não tá, nada disso está colado, como se quer Tá imaginar, né? linkado hoje em dia, né? Não tá, nunca É. teve. Nunca teve. Mas eu acho que tinha mais. Talvez a minha sensação é que, bom, você era mulher, você estava linkada a homem, né? Ou você era gay, você também estava linkado. Então, parecia que já tinha uma. Agora não, as possibilidades são infinitas. Eu acho que é até difícil um pouco da gente nomear, né? Essas nomenclaturas que estão dando a tudo isso. Eu falo, olha, eu não vou nem muito me prender a isso, porque as possibilidades são infinitas e o desejo e a vontade é individual, né? Seja do homem, seja da mulher, ela pode ser por fases, ela pode ser momentânea, né? Então eu acho que a gente tem aí uma diversidade muito grande, e essa diversidade é um princípio que a sociedade seria mais fácil se a sociedade aceitasse de uma forma mais tranquila, né? A diversidade de opinião, a diversidade de escolha, né? A diversidade é, de religião, né? De tudo, eu acho que o mundo seria um pouco mais pacífico, né? A gente anda vivendo Então, mas aí veja, uma então, polarização. as possibilidades, elas soam infinitas, isso pode ser muito assustador, porque no fundo, para a psicanálise, a sexualidade de cada um, essa combinação entre identificação de gênero, orientação sexual, todo esse combo, meu corpo e a minha relação com o meu corpo, ele é uma espécie de digital, que nunca vai ter alguém idêntico a mim, né? Tem ali uma Claro. marca de Uhum. uma experiência que é uma digital sexual de cada um de nós, no sentido de que a gente viveu uma experiência com o corpo, você vai ter 3, 4, 5 filhos, com a mesma mãe, com o mesmo pai, e você não vai conseguir imprimir nesses filhos a mesma experiência com o corpo, e eles também não vão reagir igualmente a essa experiência oferecida. Então, cada um vai ser marcado no próprio corpo com coisas únicas, que vão dar, lá no limite, sexualidades tão diversas quanto os sujeitos são. O que a gente faz é que a gente cria discursos nos quais a gente faz grandes grupos, onde diz, aqui estão as pessoas todas que gostam de homens, aqui estão as pessoas todas que Uhum. gostam de mulher, tem aqui as pessoas que gostam de homens e mulheres, tem aqui as pessoas que se identificam como homens, tem aqui esses são shifters, homem e mulher são marcadores que a cultura te oferece, né? Mas podem oferecer outros. O que a gente está vivendo é uma pergunta sobre a sexualidade de cada um. E no limite, ela Claro, vai ter todas as letras dos 8 bilhões de pessoas que estão aqui. Mas a gente vai claro. continuar tendo esses shifters, a gente vai continuar tendo o grupo dos homens, o grupo das mulheres, os que gostam de homens. A questão é, a gente pode até fazer essa grupalidade para se sentir mais seguro e saber o que o outro está esperando de mim, quem eu sou. Opa, estou localizado aqui no meu shifter, que está lá para localizar mesmo, né? Mas o problema é quando a gente não aceita que haja qualquer tipo de transição e negociação, e eu tenho que matar aquela pessoa que estava no grupo dos homens e foi para o grupo das mulheres, ou que estava gostando das mulheres e começou a gostar de homens. É aí que a coisa fica pavorosa, quando a gente não consegue ter nenhuma negociação entre esses grupos que a gente mesmo inventou, e que outras culturas Claro. podem inventar outros, né? Outros, né? Então, aí que o ser mulher é super escorregadio, e aí eu acho que tem uma questão diagnóstica importante, né? Quando a gente tem uma coisa que é escorregadia e que é vendida como escrita na pedra, uma lei da natureza que está lá colocada, e aparece algum fenômeno que mostra que não, como a síndrome mostra, olha, amigo, É. não. Como assim? Uma mulher não tem útero, e então, onde eu vou colocar essa figura, uma vez que eu disse lá em algum lugar que estava escrito na pedra que só é mulher quem tem útero? Quem tem outro. Aí, então eu vou ter que tirar
Aí que vem o estigma, porque eu vou ter que tirar essa pessoa desse lugar que me dava um conforto enorme. Olha, então agora ficou definido que mulher tem útero. E fala, não, tem uma mulher que não tem. E fala, então os meus preceitos, aquilo que me dava uma certa segurança, cai por terra. É uma mega oportunidade para eu começar a discutir se está escrito na pedra mesmo, em que tábua da salvação é essa, e de começar a repensar o que são mulheres e ter liberdade para pensar isso, né, a partir de outro lugar. Eu queria ir para uma outra pergunta contando até um fato, né? Quando a minha filha descobriu essa síndrome, né? Foi de uma forma super abrupta, até da forma como a médica falou. Ela olhou para minha cara e falou: "Mãe, eu sou mulher?" Acho que foi assim uma pergunta de um desabafo, de uma dor, assim, de uma, né? E tempo passou, acho que muita terapia, muita conversa com ela. E quando eu propus até a criação do instituto, ela me disse, eu falei, filha, mas se você não quiser aparecer, se você não quiser estar junto, ok, a gente vai fazer, vou estar por trás, mas eu quero ajudar, você não precisa aparecer. Ela falou, mãe, de jeito nenhum, essa síndrome não me define como mulher, como pessoa. Então, eu acho que foi assim um caminho, uma trajetória muito bonita dela, né? E eu falo hoje em dia que a mulher ela tem potenciais, né? Uma potencialidade muito grande. Eu acho que da maturidade, do desenvolvimento, mas ela também tem essas fraquezas, né? Na sociedade de hoje, essa imposição da mulher mãe, da mulher feminina, da mulher como que a gente ajuda, né, essas meninas, Então, né? O que só que a gente queria, pode falar para ela? ó, a gente que está Só entrando para agora, viu, Luciana, que a gente tá está falando de perguntando uma qual síndrome, né? síndrome, a gente Deixa não eu está só contar falando um pouco. que transexualidade é síndrome, nada disso, a gente está discutindo uma Exato. síndrome, tá? Então, eu acho A que a Luciana que síndrome de pode explicar. Rokitansky. Aqui a gente está fazendo a live que a Vera gentilmente, né, topou bater um papo com a gente. A síndrome de Rokitansky são mulheres que nascem congênita, uma síndrome congênita, elas nascem sem o canal vaginal e sem o útero, né? Esse canal vaginal ele pode ser reconstruído através de um processo de dilatação ou de cirurgia, né? E até por várias questões, por várias faltas de informações, e esse foi um dos objetivos do Instituto. Muitas mulheres reconstroem esse canal vaginal na relação, sem saber que não tem, porque não foram informadas, porque os médicos não conseguiram diagnosticar. Então, o objetivo do Instituto é trazer informação para a sociedade brasileira, né? Ajudar os médicos na educação continuada aí, em relação aí a esses tratamentos e fornecer os dilatadores para que essas mulheres possam fazer o tratamento aí via dilatação, né? E a gente vai fazer, só contando, aproveitando um minuto, a gente vai fazer o primeiro encontro brasileiro aí de mulheres com síndrome de Rokitansky nesse sábado agora aqui em São Paulo, e a gente está muito feliz porque a gente conseguiu juntar aí 70 mulheres. E até para algumas psicólogas que estão entrando, que devem ser, a gente tem um grupo de terapia que são psicólogas que trabalham com essas mulheres todas essas questões. Então, o Instituto ele faz gratuitamente para essas mulheres, elas são grupos de terapia, são terapias em grupo, né, de 5, 6 mulheres, que é feito semanalmente um trabalho com elas durante um semestre aí, para que possam ajudar elas a se redescobrirem, conhecer esse papel da mulher sem ser só o papel de mãe, né? Trabalharem a síndrome, trabalharem as suas fortalezas e trabalharem também as suas dificuldades aí de lidar com essa síndrome, né? Que não é fácil, mas é super viável. Hoje eu vejo a minha filha, uma menina muito feliz, estudando medicina e querendo aí trabalhar nessa área de ginecologia. Então, só voltando para a pergunta, Vera, Sim, sim, eu queria sim. que a gente falasse um pouco sobre a mulher, né? Os seus potenciais, as suas potencialidades, as suas fraquezas, com tudo isso, né, que elas passam, né? O que que a gente pode falar para elas? Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar, quando você fala que a sua filha se perguntou, eu sou mulher, eu queria falar uma coisa que é muito importante para a psicanálise, né? Haja ou não útero, ovário, canal vaginal, seja o que for, essa é uma pergunta clássica das mulheres. Essa é uma pergunta de divã.
Não precisa ter uma questão anatômica que você descobre ali porque não chegou a primeira menstruação, para você se perguntar, eu sou uma mulher? Eu sou uma mulher é uma pergunta que as mulheres se fazem desde que o mundo é mundo. Né? E muitas vezes porque não existe uma resposta final sobre isso, porque existem tantas mulheres quantas mulheres se dizem mulheres, como a gente não tem uma palavra final sobre isso, a gente vai criando essas falsas respostas. Uma mulher é alguém que tem útero, uma mulher é alguém que tem um filho, uma mulher é alguém que cuida de todo mundo, uma mulher é alguém que se sacrifica pelo outro, uma mulher é alguém que está sempre arrumada e maquiada. Não, uma mulher é alguém recatada. Mas aí quando você vai vendo e vai tentando definir, você vai definir. Uma mulher é uma pessoa que jamais seria um piloto de helicóptero, jamais seria presidente. Uma mulher só cuida do lar. Se você for respondendo essa pergunta, você vai ver que você pode encaixar uma mulher é o que ela quiser ser. Uma mulher faz o que ela quiser fazer e a mulher vai onde ela quiser ir. Então, é um sujeito que, em alguma medida, se identifica com esse significante, que a gente chama de mulher, e esse significante ele é dado em cada momento histórico a partir de um certo jogo, né, de qualidades. Então, por exemplo, Luciana, se dissesse nos anos 60, quando as mulheres começaram a querer reconhecimento pelo trabalho delas fora de casa, porque elas sempre trabalharam fora de casa, sempre trabalharam muito, mas trabalhava, ganhava um dinheirinho e escondia para o marido não ficar muito ofendido, às vezes que ela ganhava mais do que ele, ou alguma coisa assim. Então, ela aquele dinheirinho para os alfinetes, às vezes sustentava a casa, mas fazia semblante de que o marido é que comparecia, né? Porque não combinava com a imagem da mulher, a mulher que trabalha e é provedora. Embora, quem não conhece, metade da população sempre foi provedora da família, né? Então, uma mulher, ela era uma mulher que ela queria ter filhos, ela não queria transar, uma mulher que ficasse transando não pegava bem. Então, tinha uma série de preceitos que diziam o que era uma mulher. Quando uma mulher se dizia feminista, ou que ela queria trabalhar, ou que ela queria trabalhar no exército, ou que ela não queria ter filho, ela era acusada de não ser mulher, tá? Aí você tira 60 anos daí, anos 1960, agora está em 2022, você vai ter... Dá para dizer que uma mulher que trabalha no exército, que gosta de transar, que ganha mais que o marido, que os outros homens, que é CEO de uma empresa, que ela não é mulher? Então, aquilo que a gente chama mulher muda com o tempo, muda a partir dos valores que a gente vai atribuindo. Isso que, se a gente vai correndo atrás da palavra mulher, eu sou uma mulher, o que é ser uma mulher, e de verdade, para a psicanálise, a gente não vai encontrar nada além de um semblante. Então, ser mulher é uma máscara, e por trás da máscara, a rigor, não tem nada. Essa é a grande questão. A gente se diz mulher, os homens se dizem homens. Mas, de fato, isso é uma construção. Vamos pensar, eu vou tentar um outro caminho. Você tem cachorros e cadelas. Eles são cachorros e cadelas. Eles existem com corpos diferentes, não tão diferentes assim, mas são suficientemente diferentes, eles procriam, e eles existem como cachorros e cadelas. Mas eles não sabem que eles são cachorros e cadelas. Quem deu esse nome para eles somos nós. Eles existem na vida deles. O que acontece com a gente? Nós somos mamíferos que temos corpos diferentes. Só que nós temos uma consciência que deu nome para esses corpos. Que disse, isso é bonito, isso é feio, isso é isso, aquilo é outro. Mas, no fundo, eu sei que é um pouco chocante, mas a única coisa que a gente tem são as próprias palavras, nas quais a gente define o que é o quê. Eu vou dar um outro exemplo, talvez um pouco mais distante para facilitar, ou para dificultar, vamos ver. Se você pensa, infância é uma coisa óbvia. As crianças estão na infância. Infância é isso, né? Nem sempre existiu infância. Com 7 anos, se a pessoa se virasse, ela já começava a trabalhar. Assim que ela já conseguia ter um corpo suficiente, ela transava e casava e tinha filhos. A infância é uma criação do século XVIII. A partir de um certo momento, se falou assim, não, esse cara é diferente de um adulto, a gente vai ter que dar um... Ele era subestimado, a criança era subestimada, ela era participava dos jogos eróticos, né? Ia ver a bruxa ser queimada na fogueira, não tinha uma separação, a criança não pode ver isso, não pode ouvir isso, não pode estar nessa cena. A criança, ela circulava.
até que começou a ter uma mudança de mentalidade, até para fins do capitalismo, mas começa a ter uma mudança de mentalidade na qual se começa a pensar, putz, esse cara precisa de um cuidado especial. Aí se cria algo que a gente acha super natural, que se chama infância, mas que de fato não está para todo mundo. As crianças que estão vivendo situações de miséria, ou são crianças soldados, ou que casaram com 9 anos porque foram prometidas para alguém, hoje no mundo, elas não têm infância, elas passam direto, né? Do que seria um momento de absoluta dependência, elas passam direto para a idade adulta. Então, mesmo isso, que parece tão natural para nós, é uma criação nossa, né? E a gente vai defendendo isso como se ela fosse de uma materialidade que não existe. Eu não sei se isso ajuda ou se atrapalha, mas é disso que se Não, trata, né? eu acho que essa construção, e agora falando da nossa cultura, Brasil, né? Porque eu sei que em outros países isso já está bem mais adiantado, né? É, tudo é uma construção, né? Como você mesma colocou aqui. Acho que a nossa formação como pessoa, como mulher, como homem. Assim como os relacionamentos também. E agora trazendo o papel da mulher e o papel do homem, né? O que eu vejo é que existe uma nova construção nesses relacionamentos, onde os papéis estão sendo redefinidos entre as mulheres e os homens, né? Eu vejo muito, assim, na minha geração, comparada com o que eu vejo hoje na minha escola, é uma participação muito maior dos pais na vida das crianças e uma participação maior da mulher no mercado de trabalho, uma renda composta por duas pessoas, né? E o que eu falo que eu falo sobre o meu filho, assim, eu preciso criar meu filho para um outro mundo. Ele tem só 11 anos, mas nesse mundo onde a relação com as mulheres vai ser uma relação diferente daquilo que a gente teve no século passado, que era a mulher tinha quase que esconder, né, como você falou, que ela trazia dinheiro para casa. Agora não. Uhum. O homem não é mais só ele o provedor, né? Como se Uhum. estabelece essas novas relações com as mulheres, né? Qual é o equilíbrio dessa relação? Então, eu acho que isso é uma construção que eu acho muito bonita ver e acho que a gente vai ter que falar muito sobre isso, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente vê que é um pouco mais atrasado do que você vê na Europa, né? Eu visitei escolas na Finlândia e você via que ali, né, a paternidade, a licença paternidade é praticamente a mesma do que a da mulher, né? Ela é Uhum. composta, então as mulheres saem X meses, os homens saem 8 meses, as mulheres saem 13, ou saem juntos, ou saem separados, né? E você vê uma composição muito mais natural do que a gente vê hoje, né? Muitas vezes a gente vê homens mais amedrontados com a potencialidade dessas mulheres que estão hoje em dia presentes e buscando os seus papéis né, e batalhando pelo seu lugar aí. Então, olha, eu escrevi, acho que faz uns 3, 4 anos na Folha, na minha coluna, um artigo que era assim, sobre dar presentes para as crianças, porque as pessoas se acham muito modernas, mas a gente vive numa sociedade totalmente machista, então nós somos Totalmente. machistas, nós somos, Somos. né? Você acha que Somos. não, eu acho que não, mas a gente está É. sempre escorregando porque esse é o nosso vocabulário. Então Uhum. tem uma questão que é assim, bom, você vai, era uma brincadeira mais ou menos assim, você tem uma festa de aniversário para ir no sábado do filhinho de 3 anos da sua melhor amiga. Você leva um fogãozinho para ele? Não, Cor-de-rosa? não. Não leva. É. Mas na Suécia leva. Na Finlândia você É. leva. Por quê? Porque nesses lugares, esses caras vão cozinhar. Não é uma coisa. Exato. Né? E aqui o que a gente tem? A gente tem uma casta de mulheres que fazem o serviço doméstico subalternizadas, que mesmo que na tua casa, você e com o teu filho, vocês tenham ali uma coisa equânime, quanto mais rico, mais a gente tem uma casta de mulheres. Então, mesmo os meninos sendo bem educados dentro de uma lógica menos machista, eles vivem essa experiência nas casas abastadas das outras mulheres, que às vezes não são a mãe, a irmã, mas que estão subalternizadas. Então, essa lógica, e lá eles não têm, esses países não têm. Então, por força, quando o cara sair da casa dele, a mulher dele não vai fazer esse serviço e nem necessariamente nem vai ter uma companheira, e ele vai ter que fazer. Então ele vai ganhar um fogãozinho, e isso é uma possibilidade. Não quer dizer que não haja misoginia, feminicídio, uma série de questões nesses países
existem sim, vai levar muito tempo para a gente se livrar disso, né? Tem muito trabalho pela frente. Mas a gente tem que pensar que os homens têm muito a ganhar com isso. Não é só que a gente vai lutar, batalhar e vai conquistar uma relação mais equânime, a revelia dos homens. A revelia dos homens que são muito inseguros, têm medo em relação à própria virilidade, que foram criados daquele jeito que a gente comentou, sem poder eles terem liberdade nenhuma com a sexualidade deles, né? A liberdade do homem com a sexualidade é de transar compulsivamente com mulheres. Mas qualquer coisa fora Exato. disso, inclusive se ele não E quiser sem transar, querer, muitas vezes, né? Imagina inclusive se ele uma não mulher quiser se transar, oferece e ele não quer transar. Nossa exatamente, Senhora, né? eles são, né, compelidos a isso. Então, na hora que a gente pensa numa relação mais equânime, a gente não está falando só em liberar as mulheres, a gente está falando em liberar os Para os homens, homens, para não terem que claro. provar sexualidade o tempo todo, para não virem para casa no fim do dia e serem aquele cara que vem só para dar bronca no fim do dia e poder estar lá Uhum, quando o filho anda, poder estar lá buscando na escola, poder abrir mão de trocar de carro todo ano para estar com o filho, né? Poder ter uma claro. paternidade que seja mais gratificante, que não seja só do provedor financeiro, porque os homens se ressentem também de serem só provedores financeiros. É uma Claro. mudança total de paradigma, né? Mas eu só queria voltar numa coisa, assim, quando eu digo que ser mulher é só um semblante, não é pouca coisa só um semblante, é o que temos. E esse Uhum, semblante foi construído ali desde os primórdios da nossa existência como bebê. Então ele está marcado no nosso corpo. Ele não é só um discurso da boca para fora. A gente não consegue mudar simplesmente porque hoje eu resolvi, então, que eu vou ser homem, mulher, vou gostar de homem, mulher. Tem marcas no meu corpo, tem experiências, tem fantasias inconscientes muito marcadas, mas todas baseadas, diferentemente da cadela e do cachorro, numa experiência de linguagem, mesmo que inconsciente. Né? Então, não é tão solto como pode parecer um semblante, não é só. A mascarada não é pouca coisa, a mascarada ela é importante e a gente tem nela um certo lastro. Só que ela não vem ali por desejo divino, não está marcada no útero, né? Não está nos lugares que a gente imagina que estão, né? uhum. É. E eu acho que isso é difícil, né, para a mulher, quando ela, voltando um pouco para a síndrome, falando dessa mulher, né, eu acho que esse empoderamento para ela é muito importante, entender que ela não é só é, essa fase, né, ela não é só esse útero, ela é muito mais do que isso, né, ela é Uhum. muito mais, ela tem um papel muito importante na sociedade, na família, ali no seu núcleo, né? E eu acho que isso é a mensagem, tudo isso que a gente está falando, desse papel da mulher, dessa força da mulher, desses momentos da mulher, é muito para mostrar que olha que complexidade que a gente vive. E aqui a gente mal Uhum. falou de útero, né, e de maternidade, nem nada disso. Mas Uhum. a gente falou da mulher. E eu acho que é esse o empoderamento necessário para essas mulheres, entenderem que elas são muito mais do que um útero, né? Muito mais do que somente ser mãe. Hoje em dia, como você falou no começo, as pessoas escolhem se querem ou não ser mãe. Isso não é Uhum. uma obrigatoriedade para todas as mulheres. E muitas que poderiam, que têm tudo, escolhem também não ser. Né? Uhum. Então, eu Uhum. acho que isso não define uma pessoa. Né? E eu acho Uhum. que a gente está num século onde as coisas estão sendo muito permitidas e tentadas e testadas. Então, eu falaria para essas mulheres deixarem de lado, né, essa tristeza, essa dureza e olharem para outras potencialidades que elas têm. E você, Vera, o que que você fala para essas mulheres, né? O que que você poderia falar aí para elas? Eu falo que, mesmo que aos 13, 14 anos elas não tivessem descoberto a síndrome, não tem como passar por essa fase sem algum abalo sísmico, que é o encontro com a sexualidade. Então, não se iludam achando que para as outras mulheres não tenha uma questão sobre a sexualidade Ai, que perene. bom. Quem eu Uhum, sou, o que é ser mulher, é uma questão clínica perene, né? Só que foi antecipado de forma radical para essas mulheres esta questão, né? Tipo assim, agora você vai ter que, de fato, não tendo essa taxinha no mapa que se imagina que o útero e a gestação poderia ser, de fato pensar o que é uma mulher. Então, acaba
criando aí uma possibilidade de se descobrir, como você acabou de falar, como poucas mulheres têm. E que às vezes a mulher, quando ela vai fazer a esterectomia dela lá com 50 anos, e que ela tira o útero, ela tem que se ressignificar como mulher. Ou quando ela entra na menopausa, ela tem que pensar, afinal, quem eu sou agora que eu não posso mais gestar? Já tinha filho de 30, 40 anos, não importa. Mas nesse momento Nossa. em que você tem que se deparar com uma coisa da vida, a menopausa, por exemplo, e fazer toda essa lição de casa de pensar, eu não era um útero, então eu não era uma procriadora no meu corpo, eu posso ser mais do que isso, né? Ou eu posso ser mais do que bonita, ou eu posso ser mais do que... Tudo que a gente acreditou que nos servia de fiação, né? De fiar mesmo aquilo que eu sou. Então, eu diria que unam-se, porque quando a gente vive uma coisa muito excepcional, estar com os outros é fundamental para a gente se sentir reconhecido, para a gente se sentir parte de algo, para a gente se sentir importante, para a gente conseguir vencer uma parte da solidão. Então, unam-se, informem-se e se reconheçam para além da parte anatomofisiológica e, principalmente, parem de brigar com o corpo, porque é isso que temos e que mantém a gente vivo. Então, vamos tratar ele com a dignidade que ele merece, do jeito que ele é. E que ele é sempre, sempre, para todos, todos. Faltando alguma coisa e sobrando alguma coisa. Então, parabéns ao Instituto. Eu estou realmente feliz de ter podido conversar aqui, né, Luciana? E disposição de vocês, porque vocês precisarem, como eu puder ajudar para justamente esse tema. O que é ser uma mulher? Com certeza, nenhum útero, ovário, vagina responde. Não responde mesmo. E eu acho que o que você falou é muito importante. Se eu pudesse gravar isso e deixar passando o tempo inteiro, né, para as mulheres do Instituto, eu acho que seria muito, muito significativo, porque acho que a gente vê aí, né, uma tristeza, uma solidão, né, e o objetivo do Instituto, para aqueles que estão entrando agora também, só voltando, o Instituto foi criado para acolher essas mulheres que nasceram com a síndrome de Rokitansky, que é uma síndrome congênita, que elas nascem sem útero e sem canal vaginal, e esse canal vaginal ele é reconstruído para que elas tenham uma vida sexual normal, né, uma vida sexual ativa, né? Mas o útero ainda está em fase de experimento para transplante. Mas essas mulheres têm ovário, né, elas podem gerar um filho com o seu DNA, né? E o Instituto ajuda não só trazendo informações para essas mulheres, como também conectando ela com médicos no Brasil inteiro que possam fazer esse tratamento via dilatação, né? Esse é um tema super sensível. A gente também oferece grupos de apoio por terapeutas, né, que são parceiras do Instituto. São terapias semanais, uma vez por semana, e aí num trabalho de 4 meses, né, de um semestre, aí para poder ajudar essas mulheres a entender o que a Vera pôde resumir em poucas palavras, né? Ninguém se define por um útero. Eu acho que a mulher é muito mais do que isso, e seja mulher ou seja também, elas podem ter, né, a possibilidade de escolher a parte de gênero que elas queiram, né? E o desejo da identificação com o gênero que elas queiram também. Eu acho que isso não, não, não direciona elas para lado nenhum, né? Como qualquer mulher. E como você falou, que para mim acho que é o que ficou, e que se eu pudesse repetir aqui, né, isso passa-se com qualquer mulher na adolescência, esses questionamentos. E como você mesma fala, eu acho que essas mulheres elas tiveram um privilégio do que a vida trouxe de também mostrar para elas que fazer esse questionamento tão cedo você leva uma vida muito mais tranquila, né? Com todas essas suas questões, você já trabalhou numa idade muito avançada e você mais madura para encarar, né, toda a sua vida aí pela frente. Não precisa ser na hora que a gente chega na menopausa ou na hora que precisa, né, fazer alguma cirurgia, tirar o útero, tirar e fala, bom, e agora o que eu sou? Né? Eu acho que essas mulheres conseguem descobrir aí cedo o que elas são. Então, Vera, eu queria agradecer aí a sua participação. Eu acho que foi um sucesso. Eu acho que só vejo milhões de comentários aqui positivos. Eu sigo você aí no Instagram também.
Para quem não conhece, né, a Vera Iaconelli também tem várias lives aí no Instagram, né, Vera? Acho que vários artigos seus são publicados na Folha aí também. Então, muito obrigada aí pela sua participação. O Instituto ficou muito honrado de ter você aí com a gente. Eu que agradeço o convite. E bom encontro para vocês. É sábado, né? É sábado Primeiro agora, encontro? a gente vai. É o primeiro encontro, vamos conseguir encontrar, né? O Instituto foi criado no meio da pandemia, só virtualmente. Vai ser a primeira vez aí que a gente tem gente vindo do Brasil inteiro para poder estar juntas, né? Como você falou, se unirem, né? Para poder se ajudar aí nesse momento que para elas é tão importante a troca, o conhecer, a saber que tem mais gente que passa aí por ela. Como tem algumas pessoas falando, isso é uma inspiração, Vera. Quero avisar que vai ficar salva aí essa live para todo mundo que quiser assistir. E super obrigada aí. Um beijo para todo mundo. Muitos homens na live. Gostei de ver os homens participando da live. Parabéns. Também, Parabéns para o gostei Instituto. muito. Obrigada, Um Vera. beijo. Um beijo Tchau, grande. Luciana. Tchau, tchau.